Olha só quem está de volta no nosso Momento Uniodonto essa semana, a doutora Bruna Oliveira, na qual nós vamos falar sobre clareamento, né? Todo mundo tem vontade de ter os dentes muito mais branquinhos, clarinhos, para que ter aquele sorriso maravilhoso. Mas será que todo mundo pode ter esse dente branquinho, doutora? Tudo bom? Tudo bom? Tudo Então, já. clareamento ele vai depender de alguns fatores, tá? A gente tem alguns tipos de clareamento e cada um é indicado para um caso diferente. Dos clareamentos que a gente tem de três tipos. Clareamento caseiro, tá? Que apesar do nome estar escrito caseiro, a gente tem que ter orientação dentista para saber como utilizar. O clareamento em consultório, Mesmo tá esses bom? de farmácia? Os de farmácia é Principalmente. perigoso, é. Principalmente. Eu vou explicar o porquê, mas Tá. é um pouco perigoso a gente usar sem indicação do dentista, tá bom? Tem o clareamento também de consultório, que aí o dentista, ele que aplica o gel clareador, tá? E faz no consultório. E tem o misto, que a gente vai misturar a técnica do caseiro com o de consultório. Alguns já devem ter ouvido falar também do clareamento a laser, tá? Clareamento a laser não é que o laser vai clarear o dente, é que o gel que a gente utiliza, ele é ativado por esse laser. Só que normalmente acaba dando muita mais sensibilidade. Nossa, então, é, cada eu já caso fiz. tem que ser acompanhado de perto. Aham. Como você perguntou, né? De supermercado. O clareamento de supermercado e de farmácia, Farmácia. qual que é o problema? A gente não sabe exatamente a composição que vem nesse gel clareador e você não sabe a quantidade adequada que tem que usar no dente. Então, qual que são as complicações que podem vir disso? Pode dar o que a gente chama de necrose pulpar, por exemplo. Jesus. O dente, dentro dele tem a polpa, e essa polpa ela necrosa, como se ela morresse, Meu tá? Deus. E aí tem que fazer um tratamento de canal, por exemplo. Além disso, pode queimar a mucosa, tanto da gengiva quanto dos lábios. Então, o clareamento caseiro, apesar da gente mostrar para o paciente, dar a moldeirinha, a gente coloca a quantidade adequada, explica, faz ele fazer no consultório para a gente mostrar. Tem um tempo de uso também, não pode usar o dia inteiro. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado na hora de indicar e de ver. Tem gente que tem mais sensibilidade, não dá para fazer o clareamento com um laser, por exemplo, que é um laser que vai ser de alta potência nesse caso, tá? Ou de baixa, dependendo do tipo de laser. E ele acaba dando muita sensibilidade. Mas a gente pode associar o clareamento com a laser terapia, que aí é diferente. É um laser que ele vai tirar essa sensibilidade do dente. Ele vai agir nas células do dente, fazendo com que elas tenham menos inflamação, tá? E potencializando o efeito de reparo delas. Então, a sensibilidade pós-clareamento, ela pode ser tratada com a laser terapia. Esses cremes dentais que vêm com escrito que branqueio vem, Uma importante pergunta. não é? Não sei por que se vende no mercado esse tipo de creme dental hoje em dia, mas não é recomendado por nenhum dentista. A gente tem uma tabela que mostra a abrasividade das pastas de dente, que é medida pelo FDA. As pastas clareadoras, elas têm em torno aí, né, de 250 FDA. É muito abrasiva. A gente espera que uma pasta tenha entre 70 e 100 FDA, que é o adequado para o esmalte do dente. 250 Senão vai passou muito. desgastando, é Desgasta isso? o esmalte do dente e dá muita sensibilidade. E o esmalte que a gente perde, a gente não recupera mais naturalmente. Então dá uma sensibilidade e o dente realmente perde aquela camada de proteção natural que ele tem. E mesmo no laser também perde essa camada? Se for um laser que a gente usa, por exemplo, para fazer algum tipo de cirurgia, ele é um laser que às vezes tem um laser também para tirar a cárie. Nesse caso, sim, ele desgasta porque a gente Mas vai no- tirar o tecido cariado. Do clareador. O laser clareador ele é diferente, ele vai atuar no gel, ele vai estimular esse gel do Mas eu clareamento. não vou ter perda nenhuma Não vai ter abrasiva. perda de esmalte, né? Tem uma perda um pouquinho da hidratação desse dente. Por isso que a gente perde o paciente voltar depois de um tempo, porque ele vai reidratar naturalmente, tá bom? Com a saliva, mas o esmalte a gente não vai perder. A gente quebra com esse gel clareador as moléculas que são pigmentantes, que pigmentaram esse dente ao longo do tempo. Entendi. E daí ele volta, quando você faz, depois com o tempo ele volta, né? Com o tempo é normal, todo mundo tem. Com o passar dos anos, tá? De idade para idade, a Não gente tem vê a problema diferença. estar fazendo, eu conheço pessoas que fazem direto isso. A gente tem que aí Depende ponderar um se- pouquinho a depende- frequência, tá? Ah, tá. Quem tem uma dieta que é muito pigmentante, por exemplo, ou quem fuma, tem uma pigmentação do dente mais rápida. Então aí teria- acaba que as consultas de clareamento ficam um pouco menores, ficam, Entendi. né, menos tempo entre uma consulta e outra. Só que geralmente a gente não clareia assim todo ano, por exemplo. Tem que E dar não um tem tempo. problema, por exemplo, se eu fizer de 2 em 2 anos. Não tem problema de desgaste, de nada. Precisa ser avaliado de desgaste não, mas precisa ser avaliado para ver se também seu dente é passível desse clareamento. Porque às vezes a gente tem um limite até onde a gente consegue chegar com o clareamento. Que Não é no todo meu dente não que a gente clareia. consegue clarear. Eu tava falando até pra doutora, o meu não clareia, já fiz clareamento, mas meu dente ele é meio transparente.
Todo dente tem, principalmente os da frente, tá? Eles têm na borda incisal, que a gente fala, na beiradinha do dente, onde a gente abocanha o alimento, uma translucidez, é normal. Todo mundo tem, tá? Só que se a gente clareia demais esse dente, o que acontece? Ele vai refletir o que está no fundo da boca, que é o escuro. Então dá a impressão de que o dente está quebrado. Por isso que é importante no dentista, para a gente saber até que ponto a gente consegue clarear, não afetando a estética também e não afetando a saúde desse dente. Coitada, eu não posso. Eu queria até ter o dente branquinho, falei pra ela, mas não posso. Daí, no caso, teria que fazer aí, né, as Algum outro lentes tipo de e tratamento, as coisas para verificar. Mas apesar de você não gostar, o seu dente é bem clarinho, sim. Ai, obrigada, fiquei feliz. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Espero tê-las mais vezes, 2024, né? Trazendo mais conteúdo aqui Com certeza. para os nossos telespectadores. Grande beijo. Obrigada, e até a um beijo a próxima. todos. Tchau, tchau.